Boa noite para todos. Está começando o programa Militão e Militão deste sábado. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre um problema que atinge muitas pessoas logo no primeiro bloco do programa, que é a questão do divertículo, os problemas relacionados ao divertículo. E para falar sobre isso está conosco o médico Luiz Eduardo Cheida, o doutor Cheida, que sempre vem ao programa e dá muitas informações e esclarece dúvidas para a gente. Boa noite, doutor Cheida, como vai? Tudo bem? Boa noite, Marcelo. Doutor Cheida, o que é o divertículo do intestino grosso? Olha, o intestino grosso é a última etapa da nossa digestão. E ali se formam as fezes. Quando o intestino é meio preguiçoso, ou o indivíduo não come muitas fibras, não anda muito, enfim, tem uma vida muito sedentária, o intestino fica como se estivesse mais flácido, assim, mais mole, porque ele é um órgão musculoso também. E aí se formam pequenas projeções, como se fossem uns saquinhos pelo lado de fora, e esses saquinhos podem gerar grandes problemas, grandes distúrbios. Esses saquinhos é que a gente dá o nome de divertículo. Aliás, para quem lembra, né, foi o problema que causou a morte do Tancredo Neves, não é isso? Exatamente. Que eleito presidente não assumiu por conta disso. Por conta disso. E quais são as pessoas mais atingidas? Olha, na quinta década de vida, mais ou menos, depois de 50 anos, é muito comum se ter divertículos. Mas as pessoas que são mais atingidas antes disso são justamente aquelas que têm uma vagarosidade nas evacuações. Por exemplo, ficam 3 dias, 4 dias, até uma semana sem ir ao banheiro. E isso é muito comum. Pessoas, por exemplo, Marcelo, que trabalham sentadas, né? Imagina um call center, uma costureira, né? Um vigia de um condomínio que trabalha ali na cabine sentado, às vezes 12 horas, tem gente que faz 12 por 36. Exato. E o intestino não funciona bem. Chega em casa, come lá um arroz, feijão com carne, deixa a salada de lado, deixa as frutas. Não é? Essa pessoa vai ter o intestino mais preguiçoso, vai ser obstipada, como a gente fala. Tem muito mais chance de ter divertículo. Agora, se você for comparar entre populações no mundo, veja que interessante. Nós que estamos no chamado Ocidente, onde se inclui o Brasil, toda a América do Sul, América Latina, Estados Unidos, Canadá e Europa, o divertículo chega a atingir 40% das pessoas. Mas é muita coisa, Muita coisa. Já na parte oriental, lá da China, Japão, é 1%. Veja a diferença. Nossa população aqui tem a doença com uma incidência enorme. Vamos chamar uma epidemia, vamos dizer. Quase uma epidemia, quase metade da população. E por quê? Porque temos um estilo de vida muito assim, dentro do carro, né? Não andamos muito, comemos muito pouco, nos movimentamos pouco, comemos muito pouco, assim, fibras, né? Certo. Porque as fibras são o que faz o intestino funcionar. A fibra não é absorvida, então ela faz o intestino funcionar para fazer uma propulsão para as fezes saírem. Então é muito mais inteligente você, ao invés de tomar um suco de laranja, você chupar a laranja e comer o bagaço. Isso é fundamental, com praticamente todas as frutas, né? E tem aquelas que prendem o intestino, tem aquelas que soltam, mas nós aqui do lado ocidental temos esses costumes e o estilo de vida nos faz ter quase mais de 10 vezes, não é, a incidência do divertículo do que tem os orientais. Que coisa, hein? Agora, o que provoca o divertículo? Sempre uma pressão muito grande para eliminar as fezes. É aquele indivíduo que vai, senta no vaso sanitário e fica ali 10 minutos, 20 minutos, né, fazendo força para que ele tenha a eliminação intestinal. E com isso há uma pressão muito grande para trás, né, do ânus, né, para trás, e acaba distendendo o intestino, formando esses saquinhos.
Isso daí vai ser o divertículo. Praticamente uma causa física mesmo, ou seja, um esforço. É como você pegar numa bexiga meio cheia e apertar, vai ter um lugar que ela vai fazer uma bolinha, né? Eu vi gente associando a consumo de pimenta, não tem nada a ver, Não, tem? não. O que existe, já que você pergunta, Marcelo, é assim. Quando você tem o divertículo, pode acontecer várias coisas. Ele pode torcer e doer, provocar muitas dores. Ele pode sangrar, ele pode perfurar, como você se lembrou do ex-presidente Tancredo Neves, e ele pode inflamar. Quando você come sementes duras, imagina uma semente de romã, de goiaba, de jabuticaba ou de melancia, essas sementes pode eventualmente, não é tão raro, entrar no buraquinho do divertículo e provocar ali uma retenção de fezes também, e com isso uma inflamação. Então isso pode acabar acarretando mal-estar muito grande. Frequentemente uma senhora que entra no consultório com seus 60 anos de idade, por aí, e queixa de dores no intestino, cólicas, né, dores mais baixas aqui abaixo do umbigo, do lado, você tem quase que forçosamente investigar a presença de divertículos. Então, só confirmando aqui, o divertículo pode matar. E tem estatística importante nisso, não? Sim. Graças a Deus, hoje em dia se diagnostica o divertículo com uma certa facilidade. Porque hoje com a colonoscopia, você vai lá, faz um exame e você olha e vê. Por isso que é importante fazer endoscopia dos 50 anos para frente, né? Porque pode ter pólipos e outras coisas no intestino, mas pode ter o divertículo. Certo. E aí há uma redução já da mortalidade muito grande. Mas um indivíduo que tem o divertículo perfurado, ele pode fazer o que a gente chama de peritonite, que é uma infecção generalizada no intestino, no abdômen, precisa tomar antibiótico, ficar internado e não raras vezes acaba indo para a cirurgia ou até vindo a falecer. Olha, como diagnosticar, você falou, né? É pela colonoscopia. É um dos métodos. O método ouro, vamos dizer, o padrão ouro, é a tomografia, porque a tomografia pode mostrar o estado dele por fora. Né? A tomografia não vê por dentro do intestino. E você complementa a tomografia com a colonoscopia. Mas a colonoscopia é o primeiro exame que você faz. Você imagina, até a década de 80, mais ou menos, era difícil um serviço médico que tivesse uma colonoscopia. Aqui em Londrina mesmo, começamos a fazer isso em 1980. Então, até então, que não é tão antigo, a gente não sabia. O indivíduo chegava já com peritonite, com grandes problemas. Hoje, tem grandes dissabores, muitos gases, muitas dificuldades por conta da dor, mas é possível se diagnosticar. Como é que trata? Primeiro, tem cura e tem tratamento? Olha, Marcelo, se você imaginar que o divertículo pode sangrar, de repente sangue nas fezes, a causa pode ser um divertículo, ele pode se inflamar, ele pode torcer, rodar, torcer e doer. Se você imaginar isso, nós temos alguns tratamentos que podem melhorar. Quando ele está inflamado, a gente dá antibiótico. Não é? Quando ele está infeccionado, melhor dizendo, quando imaginamos que ele está com bactéria, o hemograma desse indivíduo está alterado, aí sem dúvida você tem que entrar com antibiótico. Na inflamação apenas, por exemplo, quando há o sangramento, quando há a torção, existe anti-inflamatórios específicos para o intestino. Um dos anti-inflamatórios que eu uso muito é a mesalazina, que nós chamamos um medicamento que não é tão antigo, né? Ele é mais recente, mas ela provoca um bem-estar muito grande. Certo. Então são esses dois. Esses dois, ou antibiótico ou a mesalazina, ou às vezes fazemos ambos. Mas o mais importante de tudo é não deixar ele acontecer. E aí a prevenção, uma dieta muito rica em fibras, não é? Com vegetais, com frutas, né? Tomar muita água durante o dia, 2 litros pelo menos, e a água se toma como um triângulo, né? Muito de manhã, um pouquinho menos à tarde, quase nada à noite, para não interferir no sono.
caminhadas, exercícios físicos, tudo isso estimula muito o intestino e previne doenças como diverticulite. Doutor Sheida, muito obrigado pelas informações. Até a próxima. Obrigado. Já voltamos com o programa Militão e Militão.